Observatório Covid-19 Juntos por Caratinga é um projeto idealizado em parceria entre a Rede Docton e FUNEC. Confira agora a gravação da live que realizamos com o psiquiatra Dr. Gustavo Fonseca Genelil Soares sobre a saúde mental durante a pandemia. Nós estamos vivendo um momento em que muito se fala de distanciamento social, de isolamento, né? E a rotina, de certa forma, das pessoas, a maior parte das pessoas, mudaram muito frente a essa pandemia, né? Todos os fatores que são causadores de estresse podem, de alguma forma, perturbar a saúde mental das pessoas. E nós estamos vivendo um momento de estresse. Estresse frente aos problemas sociais, aos problemas econômicos e principalmente aos problemas de saúde, né? Então, pessoas que vão sendo submetidas a níveis de estresse, de ansiedade sucessivos, têm sim mais riscos de sofrerem consequências, né, em sua qualidade de vida, né, nas suas condições de saúde mental. De certa forma, nós temos que empregar de forma assim, muito verdadeira o isolamento ou o distanciamento físico, né? Isso é realmente mais importante, é o que fará com que nós consigamos controlar a prevalência e a incidência da pandemia, né, de forma mais rápida, né? Mas o distanciamento ou isolamento, quando ele se torna assim, realmente social e as pessoas se afastam também socialmente daqueles vínculos que antes existiam, os vínculos familiares, os amigos, as pessoas de trabalho, e ela passa a se fechar frente a esse mundo da pandemia. Isso realmente é muito prejudicial à saúde mental, né? Então nós nos recomendamos realmente esse distanciamento físico, né, mas que de certa forma as pessoas mantenham contatos pelos outros mecanismos, outras formas que hoje existem de comunicação social, né? Que determinados vínculos permaneçam e até que sejam estreitados. Nem tudo é um transtorno psiquiátrico, né? É muito comum e é esperado como reações vivenciais, né? Esse momento em que nós somos bombardeados por informações, então que nós sintamos medo de adoecer, de contrair o vírus, né? Que nós tenhamos receio de transmitir esse vírus para outras pessoas, né? Que nós fiquemos ansiosos com o fato de receber notícias, que às vezes tem muitas pessoas, ou que seja, né, pessoas próximas adoecendo, ou até falecendo pelo vírus. Que nós tenhamos medo de sair de casa, de encontrar com pessoas, de nos aproximarmos, né? Que nós tenhamos assim, momentos de tristeza com tudo que está acontecendo. Então, esses sintomas, eles são considerados sintomas reacionais, vivenciais, que vão acontecer em grande parte da população, né? Até cerca de 1/3 da população que vive um momento de pandemia passam por esses sintomas, né? Agora, a partir do momento em que esses sintomas geram tristeza profunda, geram uma ansiedade incontrolável, né, trazem dificuldade no funcionamento, na vida, quanto às questões de trabalho, né, os sintomas tragam sofrimento e prejuízo, né, nos relacionamentos, isso se torna um transtorno. E aí, por isso mesmo, né, é um momento de intervir procurando ajuda profissional. Na verdade, essas pessoas que hoje estão trabalhando dentro de casa, elas precisam de levar para o ambiente do domicílio, da casa, uma rotina muito próxima que ela tinha dentro do ambiente de trabalho, né? Então, uma rotina de concentração num ambiente que realmente se torne um ambiente com características, né, que se aproximam ao ambiente de trabalho, que a pessoa tenha a capacidade de se concentrar, se organizar frente àquele ambiente, mas é claro que isso tem que coincidir com uma vida familiar que também tem que seguir, né?
Então, é importante que ela consiga dividir com planejamento o tempo de trabalho e o tempo também para se dedicar a outras coisas importantes que às vezes ela já tinha o hábito de fazer dentro de casa, né? Nós temos que tomar cuidado com duas situações. Nós nem podemos nos afastar por completo das informações, das notícias, né? Como se tivéssemos um mecanismo aí de defesa, de negar a existência do vírus, a existência do risco que esse vírus representa para a nossa humanidade. E isso às vezes acontece, isso traz muito perigo, né? Quantas pessoas você conhece, nós conhecemos, que não acreditam até hoje nisso e por isso se expõem outras pessoas ao risco, né? E que não querem ver notícias porque acham que todas as notícias são fantasiosas, são fake news, não são verdadeiras, né? Ao mesmo tempo existe outro lado, aquelas pessoas que estão assim diariamente consumindo, né, notícias midiáticas que às vezes assim pelo excesso de informação são até mesmo prejudiciais para a própria saúde, né? Então nós temos sim que termos um tempo, né? Então um tempo para você consumir essas informações, né? E que sejam de fontes realmente sinceras, né? Então caso você vá pesquisar na internet, né, os sites da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, né, algumas redes de jornais que às vezes, ou de televisão que vão ter um horário muito fixo ali para aquela informação. Então, quer dizer, você vai dedicar aquele momento do dia para se inteirar sobre as notícias da pandemia. E no restante, né, você evite o excesso dessas informações e tente levar a sua vida de uma forma mais casual, né, mais comum possível. Claro que vão deixar cicatrizes, que nós vamos demorar muito tempo para curar tudo isso que hoje nós estamos sofrendo, né? Mas são sequelas, são situações que podem ser muito úteis para a humanidade, né? Elas podem ser utilizadas de uma forma muito positiva. É justamente um momento de nós sermos muito mais altruístas do que egoístas, não é isso? Hoje é um momento da gente pensar muito mais no outro, em prevenir, em ajudar, do que realmente pensarmos em nós mesmos, né? Não sinta que o fato de você não ter saído de casa desde quando surgiu e começaram a aparecer os casos, né, de Covid-19, que isso seja algo ruim. Quer dizer, você está fazendo muito por você e muito pelos outros, tá certo? Você pode ter certeza disso, que o que você está fazendo precisa ser muito valorizado. E ao mesmo tempo que você tem que sentir que você está fazendo algo para todos, né, isso já tem que ser um fator motivador de esperança, de bem-estar, de entender que cada um precisa fazer um pouco pelo outro, né? Mas ao mesmo tempo você tem que se cuidar, claro. De certa forma precisa de considerar que existe o antes, o durante e o depois da pandemia, né? E no antes da pandemia existiam pessoas assim que talvez nunca haviam passado por situações psicológicas, psiquiátricas, nunca tiveram necessidade de procurar ajuda profissional, né? E que correm o risco de, durante a pandemia, por predisposição genética, pela vulnerabilidade, pela baixa resiliência, virem a necessitar de uma ajuda profissional, né? Assim como existem pessoas que já faziam tratamento, já utilizavam determinados medicamentos, já eram acompanhadas pelo psiquiatra e que acabam durante a pandemia apresentando recaída do quadro psiquiátrico ou reagudização dos sintomas, né? As crianças normalmente vão entrar nesse primeiro grupo, né? Que é um grupo de pessoas que nunca haviam passado por isso, né? Enquanto os idosos às vezes já se passaram por guerras, por perdas, por situações assim de impacto na vida, as crianças hoje talvez estão tendo primeiro momento de estresse, de impacto, talvez elas nunca tivessem passado anteriormente, né? Então a gente precisa de ter um olhar muito carinhoso, muito cuidadoso com as crianças, né? Elas são, além do nosso futuro,
elas precisam de ser muito bem cuidadas nesse momento, afetivamente, que dentro de casa elas possam ter um ambiente muito parecido com o ambiente escolar, para que elas sofram o menos possível, porque esse sofrimento de agora, se ele não for bem conduzido, ele pode trazer sim consequências ao longo da vida dessas crianças. Continue acompanhando o Observatório Covid-19, trazendo sempre informações importantes para o combate ao coronavírus. Docton e FUNEC, juntos por Caratinga.